Olá, nós vamos recomeçar. Hoje a live é com a Débora Beckner. A Débora é minha conterrânea aqui em Londrina, somos de Londrina. Então, estou entrando. Débora fez parte da sua formação na França, foi através dela que eu conheci a GH e estou esperando todas entrarem novamente. Já vou te convidar, Débora, e vai dar. Às vezes a gente tem que desligar logo no começo, né? Não adianta, mas eu não estou te vendo ainda. Tá escrito Não, conectando, não. mas eu já estou aparecendo, Peraí, então acho que é uma coisa de... Vai dar, o pessoal está entrando. Eu já estou me vendo aqui. Tá. E se as pessoas te veem, tudo bem. Não, tudo bem, porque daí a gente vai conversando e vai Me falem quem está entrando, se consegue ver Débora e eu. Isso, ou se só estão vendo só uma. Vamos ver. A Helena está vendo só eu. Eu vi que olha lá. Não dá. Deixa eu ver. Caiu a tua, Débora. Deixa eu ver. Se eu te chamar... Bom, vamos tentar mais uma vezinha. Só vem eu, né? Pois é. Deixa eu ver. Agora, vamos ver de novo. Mais uma vezinha, vamos ver. Vou te chamar de novo. Aí! Vai dar. Abriu? Fica aí, hein? Você tá aqui agora, não vai embora. Fica aqui. Ótimo. Pronto. Não, vai dar certo. Chama o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo, fica aqui, tem que dar certo. Como não? Aí, tô vendo, mamãe. Aí, agora que eu estou aparecendo? Eu não me vejo, mas tudo bem. Eu não me vejo. Aí, deixa eu te mostrar a surpresa aqui. Vê se você consegue ver a sua xará. Oi, Luíse! Não é linda, minha Luíse? Que linda essa Luíse! Que olha os olhinhos dela de jabuticaba, gente, que linda! Não é uma linda? Olha que linda! Oi, Luíse! Eu tô vovó coruja. Só corujando, essa coisa mais gostosa. Olha o tamanho do laço. Olha a bochecha. A bochecha. Ô, gente, dizem que parece comigo. Luiz, olha ali. Fala que você parece comigo, vai lá. Luiz, os pretos é igual da vovó. E uma santinha, porque tá até agora aqui no meu colo, quietinha, esperando essa câmera abrir. Oh, meu Deus. Então fala tchau agora. Tchau. Ai, que delícia. Olha, linda! Débora, ela é muito boazinha. Ela é uma santinha, imagina. Não puxou a avó de nada. Eu vou me aqui pelo celular da... Eu tô no Débora Beck. Eu tô me olhando aqui no outro celular só para você saber ver. Mas eu não apareço. Coitada, não acredito. Eu tô me vendo no preto, tudo bem. Não. Não, tá ótimo. Mas você tá aqui, você tá de escova, tá com esse colar lindo aí, tá? De colar, eu coloquei o colar, tudo para honrar a sua série de lives, que, aliás, quero te parabenizar, porque isso tem sido assim, um trabalho, começou com o teu livro, né? E onde a gente já começou a mexer um pouquinho nas nossas lembranças, nas nossas vivências nessa época. E, no fim, você fez um trabalho para o livro, para a divulgação, mas você presenteou a todas nós, porque eu acho que, eu sinto no nosso grupo, né? Lá no grupo, que todas nós ficamos mobilizadas, deu um renovo e uma questão assim de validação, sabe? Do investimento que cada uma de nós, no seu tempo, né? No seu, sei lá, na sua vida, do teu jeito,
fez um investimento, né? Sim. De vida, financeiro, de tempo, e a gente faz, sempre chamando a gente de velha guarda, mas acho que agora você deu até um tchan aí, a gente está... Todo mundo com seu brilho, e na realidade eu tô tá todo mundo brilhando, renovou todo mundo. E eu coloco, na realidade, como eu apresentei no primeiro momento, que eu conheci a ginástica holística por você, né, Débora? Você me apresentou a ginástica holística quando eu era sua paciente, estava lá me formando, era sua paciente de RPG, e aí depois você foi fazer a formação, eu fui para o seu grupo, durante muitos anos eu fui sua paciente, e os cursos que você trazia para cá, do Bianfé, Celuí, foi sua paciente. Então, aí você teve um grande papel. Eu estar aqui hoje foi porque você me apresentou. Então, obrigada por isso. E aí até o dia de falar o que não foi fácil. O que não foi fácil, você tá lá sozinha, a tua turma não tinha brasileira. Então, não, você vai contar um pouco disso. Mas você teve várias coisas boas com elas, momentos só com Marijô, fala sério. Sim, tive umas intimidades, brincadeira. Tudo no estilo francês de ser, certo? Sim. É bem diferente. Eu vejo assim, todo mundo, do grupo que tem trazido a história, todo mundo com turma, né? E isso é muito bacana. E, bom, vou eu contar esse caminho meu, né? Sim. Que começa como várias colegas, começa com o livro de Thérèse Beterra, que eu sou muito, muito grata, e que eu li aqui em Londrina, eu não sou daqui, que eu li aqui em Londrina para prestar o meu vestibular de agronomia. E aí, quando eu li aquele livro, eu falei, gente, para tudo, é isso que eu quero fazer na minha vida. O que eu faço? Aí eu já tinha passado no vestibular, fui para Piracicaba, e logo comecei a pesquisar para saber que faculdade era aquela, né, que apresentava aquela proposta. E ninguém sabia na época, me orientaram terapia ocupacional, lá fui eu, transferi para terapia ocupacional, o que me fez muito bem, porque tinha muita psicologia, muito manejo, tinha neuro, isso foi muito bom para mim. E lá para o último ano eu já consegui fazendo, eu já fui puxando depois, quando eu vi que não era TO, eu já fui puxando matérias de fisioterapia e já estava com uma carga horária bacana, onde depois eu consegui a transferência aí em Presidente Prudente. Aí voltei para Presidente Prudente. Fiz a faculdade com o meu livrinho, onde eu perguntava para todo quanto é professor, o que é isso, que ninguém sabia, era uma coisa. Ainda que tinha uma professora, amiga de infância, Maria Rita Macelli, não sei se ela está aqui, e quando ela viu, ela falou, nossa, eu li esse livro, era outubro, a formatura era dezembro, ela, nossa, me interessei, e aí a gente começou a conversar, e ela falou, vamos escrever uma carta. Eu escrevo, isso eu sei que, eu não lembro exatamente, mas ela fez a questão da carta, que aí chega para mim o primeiro evento, que foi assim, um grande acontecimento, ela que descobre para mim, ela falou, olha, a autora do livro vem para o Brasil, você não pode perder. E aí a gente ficou sabendo daquele Congresso Corpo, que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi uma loucura, quer dizer, eu nunca vi nada igual, eram vivências para tudo quanto é lado, gente, movimento aqui do Brasil, Ivaldo Bertazzo, e gente que hoje eu nem sei, devia ter muita gente bacana lá, mas os meus olhos eram para ela, né? A gente queria ver. Então, esse foi um acontecimento muito importante, que já começou a dar esse norte do meu trabalho, e também, no final do ano, saiu na Folha de São Paulo um francês vindo para o Brasil e falando alguma coisa de Mézières, e ela também que me mostrou, Débora, olha isso aqui. Quando eu vi, eu peguei o telefone, liguei, a moça muito simpática, não, venha isso, aquilo, é assim, sabe? O que você acha que uma interiorana faz? O curso era dia 2 de fevereiro. Arrumei apartamento, loquei, fui de mala e cuia, né? E aí, no dia 2, eu apareço para fazer o curso, porque ela falou para mim que tudo bem, deu o endereço.
Chego lá, era a formação do RPG, e nananã, você não pode fazer. Eu falei, não, mas Como assim? essa custódia. Aí eu comecei, eu sou chorona, eu comecei a chorar. Aí quem me acudiu foi a Angelinha Buchassi, que eu tenho o maior carinho, e estava ali e conversou comigo, eu nem lembro mais do resto. Eu só sei que eu já estava em São Paulo, fiquei em São Paulo fazendo aulas no SEDES com Sandor, ele chamava. Isso. Fazia aulas com o Ivaldo, que na época não era uma coisa mega power cara, né? Então a gente fazia. E aulas que eu sabia gratuito em algum lugar, fiquei 1 ano morando lá. Aí resolvi casar, vim embora para Londrina e me estabeleci aqui. Eu falei, bom, não aconteceu, não sei quando vai ser. E quando eu cheguei aqui, teve uma reunião onde veio um professor do Rio de Janeiro e ele perguntava, ele falava assim na reunião, vocês já ouviram falar então da Mézières? Aí eu bem novinha, bom, enfim. Acabei chamando a atenção da minha grande madrinha maravilhosa, minha gratidão a Cida Sade, que era, na época, professora do Departamento de Uroginecologia, da UEL, da Universidade de Londrina, e ela estava se casando e ia embora. E ela falou assim, você já mora aqui? Eu falei, não, eu estou vindo morar. E ela me convidou para dar uma aula para as alunas dela, que na época eram professoras universitárias, professoras da UEL, de vários cursos. E lá fui eu com meu saco de bolinha, louca, tinha lido o livro, imagina, feito umas aulas. Fui, dei a aula, amaram, não sei o quê. Ela me passou essa herança maravilhosa. Então, eu comecei o meu trabalho em Londrina com esse carinho, com essa confiança da professora Cida Sade. Era no fundo de quintal da minha sogra, eu abria, entrava, prendia o cachorro, recebia, era um esquema bem assim. E então eu comecei com os grupos. O meu início, né, foi com o grupo. Tempos depois fiz RPG, fiz MARP, fui fazendo osteopatia, fui fazendo os outros trabalhos. E nesse tempo eu conheci a Angela Santos, que era minha supervisora do trabalho do RPG, e um dia, numa supervisão, eu fico sabendo que ela vai para a França, um tititi, assim. Falei, gente, que isso? Aí eu ouvi falar, eu curiosíssima, né? Ouvi falar, não sei o quê, de Thérèse Berton-Gina. Falei, como assim? Eu falei, gente, eu tenho que ir nesse negócio. Mas quem era eu, uma novata, perto da Angela Santos e das meninas que iam, que eram todas já, cada uma tinha o seu trabalho, o seu nome. Eu falei, não. Lá foi ela. Quando ela voltou, ela começou a fazer os treinos, tinham aqueles eventos, eu sempre participei de tudo, mas assim que ela chegou, eu entrei em contato com Ângela Beatriz, uma querida, amada amiga, que já nos deixou, e quando eu falei com a Bia, ela abriu para mim. Não, você vai, A Bia era assim, uma mulher muito otimista, ela era de uma alegria, nossa, quanta saudade. Enfim, você vai escrever para ela. Me ajudou a escrever a carta, que era tudo à base de cartinhas, pede para ela você entrar na segunda turma, no segundo módulo. E será? Não vai. Mandei a cartinha, a Marijô respondeu, me aceitou. O que a interiorana faz? Arruma a malinha, faz tudo para ir. Nisso eu conheci Thaís Mello, que veio ser uma grande amiga irmã, e a Thaís comentou alguma coisa de uma reciclagem especial no sul da França, com Suchard, e eu falei, bom, lá vamos nós. Então eu me organizei, nós fomos para a reciclagem em Saint-Mond, e depois nós fomos para Paris, e eu tinha um curso, isso foi dia 31 de março, então a gente passeou em abril, e aí eu ficaria para fazer um curso na Aliança Francesa até julho, onde começaria a formação. Nesse tempo estourou o real aqui no Brasil, virou uma confusão, lá nós duas estávamos sem saber o que acontecia, eu liguei para a Marijô, e assim, tremendo, eu falei, madame, eu preciso voltar. Está acontecendo alguma coisa no meu país, eu não sei o que é, mas como? Bom, enfim, só que eu já vou deixar meu curso pago. Como assim? Eu não sei se vai ter segunda turma.
Eu falei, não, mas eu quero fazer, eu me interesso, eu não posso, etc e tal. E deixei com uma amiga o dinheiro lá, que depois levou para Marijô e passou a ser aluna da Marijô durante alguns anos. Nesse tempo até a formação, a Fernanda, que era o nome dela, prima da Isabel Barongeno, alguém aqui deve conhecer, que era uma colega do RPG, ela escrevia as aulas da Marijô e me mandava eventualmente pelas cartas. Era aquilo que eu treinava em casa e ia para São Paulo para treinar com a Ângela Santos. E aí foi assim que chegou o momento e em 90 eu fui, fiz meu curso de francês, fiz algumas aulas com a Marijô, fui me treinando até iniciar a formação. Em 91, Consegui resumir? 92. Claro. Isso. Que exercício! Mineira faladeira. E aí você vai para a formação realmente, quando você chega Aí lá, há uma intercorrência também. Que foi quando Várias. você ficou na casa, quando você ficou na... Você foi a única que se hospedou na casa da Marijô. Fala sério, conta isso. Mas foi um caos, assim, porque primeiro eu fiquei na Fernanda, depois eu fui para a casa dessa aluna, só que começou o curso, eu já saí daqui tensa, e eu cheguei na casa dessa moça, e lá eu andava muito de bicicleta. Eu não sei, deve ter sido a queda da imunidade, mais o andar de bicicleta, pumba, 2 furúnculos, um em cada lugar dos isquios. Aquilo, imagina fazer trabalhos de isquio, fazer movimento com 2 furúnculos. Ai, e aí aconteceu que eu ficava no banho muito tempo para a água quente cair e eu poder ir fazendo a massagem. Nisso, a francesa se incomodou que eu estava gastando muita água. Foi uma... Entendeu? Porque eu tinha que ficar ali embaixo, aquilo doía demais. Então eu tomava banho de manhã, dormia... Bom, conclusão nessa, a Marijô me deu uma super assistência, não só isso, porque ela me ajuda, gente, acreditem se quiser, ela me ajudava a apertar, a fazer aquilo vazar, ela cuidou de mim. Então, assim, eu não fiquei íntima, não é nada disso, eu entrei dentro da casa, eu ficava dentro do quarto, que eu morria de vergonha, o máximo que eu ia era até o lugar lá onde ficavam os livros que ela me deixou, e os momentos gostosos eram assim, quando terminava a turma, que aí ela ia regar o jardim, que era um jardim, que era o xodó dela, e aí eu treinava um pouco meu francês, conversava um pouquinho, e algumas manhãs que eu fui com ela na feira. E aí ela ia me ensinando um pouco dos queijos mais pedidinhos, para eu ir começando a aprender. Mas assim, é uma coisa de uma hospedagem discreta, é uma posição, e na época, não era para, né, aquilo, mesmo porque tinham outras pessoas e não era... Mas isso foi assim, foi muito bacana, foi um acolhimento. Eu entendo que a Marijô, eu vejo pelas lives, a Marijô, ela teve um carinho especial com cada uma. Ninguém passou batido. Todo mundo teve o seu momento com ela, tem algo para contar, tem sempre uma lembrança, são lembranças de acolhimento, né? Ela tinha um jeito, assim, de ser, como todo mundo já falou, mais dura, mas ela tinha uma sensibilidade, ela captava, muito perceptiva, e ela sabia no momento exato de intervir. E continuo falando? Pode. Aqui quem fala é quem é convidado. Quem é convidado fala, eu escuto as histórias, uma outra coisa eu intervenho, mas o dia é seu, é para você falar, contar. Aí contar um pouco da minha turma, né? Isso, que a minha turma, né? Eu acho que isso é legal de saber. A minha turma, uma espanhola, 2 canadenses, uma que eu coloquei italiana, porque ela era de descendência italiana, mas ela era grega, na verdade. Na época ela estava morando na Itália. E que então era as 2 canadenses, Celine e Suzanne, tinha a Lucie, que era uma francesa, que era mais velha, eu tinha 27 na época, ela tinha 50 anos, a Marie-Claire, a Trini e a Anne-Marie. Anne-Marie era uma menina, era o xodó
da Marie-Jo. Era assim, a pé, era... Mas a Anne-Marie era uma menina muito especial e me parece que ela esteve em alguns outros grupos. Ela era muito feliz, ela era muito leve, ela era... Então tinha muito o espírito dela dentro do grupo. Isso eu já fiquei muito à vontade porque eu conheci ela já nas aulas que eu fiz de grupo antes da formação. As duas canadenses já eram aquele tipo sério, assim, demorou para eu entender que era francês que elas falavam. Eu achei que era alemão, tão duro que era. Mas elas eram muito corretas e tal. Depois eu conto do caderno delas, né? Isso. Que eu contei. Aí a Lucy foi uma presença muito especial. A Lucy que tinha 50 anos. E eu me lembro, na época, ela estava namorando um cara com 60, assim, que queria casar com ela. A diferença de cultura naquela época, ela falou assim, eu não, estou fazendo 50 agora. Eu falava, gente, eu pegava, né, e casava logo. Já aproveitava. Imagina, ela não estava nem... E a Lucy, qual era o lance? A Lucy foi contemporânea da Marie-Jo. A Lucy fez a formação com a Madame Henriette. Então, o tempo todo, não tinha um dia que não saía a história, a conversa sobre a formação dela, da formação com a Marie-Jo, com a Henriette. E uma coisa que eu ouvi na live do André, que a Henriette era muito mais tônica, tinha um trabalho mais vigoroso, vamos dizer assim, com firmeza, como disse ontem a Maria José na live, né? A Lucy dizia isso, que era quase, ela falou assim, minha sensação é que são duas formações diferentes, o que a gente percebe é porque são os mesmos movimentos, existe um link, mas é completamente diferente a forma de uma apresentar o trabalho e de outra pessoa, e da Lily Riffit e da Marie-Jo. A Marie-Jo trazia uma suavidade, ela trazia alguns outros elementos que eu acho que tinham muito, cada vez mais a gente vê que tinham muito a ver com a forma, né, dela ser, dela funcionar. E com a forma não alemã de ser da Henriette, né, Débora? Da Henriette. Falou, porque a Henriette tinha todo o lado alemão dela ser e tudo que tinha passado. Então, também talvez essa forma mais vigorosa e rigorosa. Exato. Então, acho que isso conta. É bacana da gente hoje realmente saber, né? Porque eu só ouvi, a única pessoa foi a Lucy, que eu tinha ouvido falar, e o André confirmou essa informação. Então, a formação, como de todo mundo, ocorreu, tem um chorinho de bebê. A formação, aquelas práticas, para mim foi muito importante. Eu lembro que quando eu cheguei, o primeiro movimento foi a bolinha de tênis no pé, que a princípio, quando eu comecei, eu lembro a Ângela Santos falando, eu não atravessei o oceano. E aí eu falei, gente, eu vendi até sanduíche na praia para fazer essa formação. E a bolinha, lógico que eu queria, mas no momento, só que algo já começou a parecer ser diferente. Primeiro, porque ela pediu para que a gente olhasse e marcasse o ponto, né, com o olhar, o seu campo visual. Falei, opa. E aí a gente fez o trabalho com a bolinha, com todo aquele cuidado, aquele rigor, e depois quando você vê o campo, aquela diferença de campo visual. Aí eu aprendi o primeiro conceito da ginástica holística já no primeiro movimento, que era o trabalho à distância. Que era algo que mesmo eu já carregando minhas bolinhas, fazendo aula, para mim isso não estava claro, e ali isso ficou muito claro. O segundo movimento da primeira aula foi o mergulho. Eu fiquei encantada com o mergulho, porque assim, o mergulho estava no livro da Thérèse Bertherat, e ter um mergulho verbalizado por ela, vértebra por vértebra, aquele ritmo sonoro, né, que ela ia falando, aquilo parece que a minha coluna era imensa, era do cóccix à cabeça, uma coisa assim maravilhosa. E aí eu já fui, eu lembro, porque eu fiz um diário.
Então eu escrevia a aula e depois... E eu lembro que eu falei assim, gente, eu estou exatamente onde eu queria estar. Eu estou fazendo algo... porque a gente, quando é adolescente, tem muitos sonhos, né? Sim. E muitas dificuldades, nem tudo se realiza. E aquela sensação, eu sempre brinco que era como se fosse assim, banho de champanhe, sabe assim? Ai, que delícia, estou aqui, estou amando. Foi muito prazeroso, foi muito prazeroso. Certa de ter feito a escolha certa, né? E hoje, mais do que nunca, isso se concretizando cada vez. Uhum. Cada vez mais, a cada aula, agora com a novidade até do digital, que a gente, mesmo eu fazendo aulas digitais para minha mãe, para as minhas irmãs antes de pandemia, mas era diferente, é mãe e família, né? Agora a gente fazendo, quer dizer, nós temos esse recurso maravilhoso. Então quem trabalhou, quem teve prática, desenvolveu o seu comando verbal, desenvolveu a sua escuta, o seu olhar, porque Marijô trabalhava com a demanda, né? Ela era aquilo. Do dia. Do dia. Com certeza, ela sempre falava, pode ter um tema na sua aula, mas ela tinha muito essa questão do ouvir. O trabalho dela é muito terapêutico. A forma com que ela trabalha a ginástica holística, assim, muito terapêutico e muito... Fora a coisa da sala dela, né? Hoje, a hora que eu estava me arrumando, eu fiquei lembrando, a Vivi falou do carpê, aquele carpê verde malva, que ela tratava aquilo como se fosse uma graminha. Quer dizer, a sala toda cuidada, planta dentro, as bolinhas no canto. Então, eu fico pensando também, Josete, nessas questões que eu sei que você é cuidadosa, eu sou e várias colegas, que é da ambientação. Era tudo muito cuidado. Você entrava, era dentro de uma casa, quer dizer, aquilo já era uma surpresa para nós, né? Que imagina a clínica dentro de casa. Mas assim, ela já ensinava ali grandes questões. Questões éticas, como não misturar a casa com o trabalho. Você subia, a sala sempre impecável. Ela tinha até você sentia, tinha uma coisa de malva, uma coisa... Eu não sei se era aquela planta que ficava de pendurada, ou se é a minha fantasia pura. Mas, sabe assim, então, a hora que você chegava, antes de você fazer a sua aula, já tinha aquele clima, aquele ambiente de acolhimento. E que já fazia você... Exato, você já começando, opa, agora deixa eu... Né, chegar e me olhar, cuidar. Chegar, você já... Então é diferente de trabalhar com chão frio, fazer holística no chão frio, fazer num lugar cheio de barulho, não dá. Né? Eu acho que também essa condição faz parte do cuidado para a gente trabalhar com a metodologia. Eu acho, sempre foi uma coisa colocada, foi uma coisa bastante estudada pelo livro da Maria Emília, quando ela coloca. Isso, então, assim, eu acho que são pontos importantes da gente relevar, pensar sobre, quando a gente pensa em praticar isso. Claro, dentro de uma condição não favorável, o que a gente pode chegar mais perto disso num trabalho? É possível também, porque senão o trabalho fica eletizado só de uma forma. Não. Então, não, mas tem um contexto também nesse preparo todo que vale a pena ser olhado, ser estudado e você usar isso como recurso a mais, né? Isso, ser considerado. Não, porque veja bem, olha o trabalho que a GG faz com o pessoal do esporte, né? Ela adaptou, ela fez milagres ali. Então, a gente, tudo isso é muito bem-vindo. Eu estou falando assim de um detalhe, de uma nuance dentro que eu vejo que favorece a própria metodologia do trabalho e acho que das escolas de educação somática no geral. Não é uma questão só da ginástica holística, Feldenkrais, Eutonia, né? Essa questão é muito forte o cuidado com o corpo, né? Sim. Então, Débora, você fala, eu quero que você conte ainda do caderno para a gente poder pensar um pouquinho o que a ginástica holística é para você hoje, porque é importante você falar como ela é para você. Então, conta dos cadernos das canadenses.
Da a Bíblia, história da Bíblia das da Bíblia. canadenses. Não, tem muita história engraçada, mas a das canadenses, assim, quando eu cheguei, eu comprei meu caderninho e tal, com um livro, e eu sou muito sinestésica, muito visual, eu escrevia rápido e eu já ia para o lanchinho, porque eu queria comer aqueles doces maravilhosos, e na primeira fase a Marijô ficava no quartinho ali. E eu pulava em cima dela, eu queria saber por que aquele movimento, por que depois o outro, por que isso, e eu ficava muito tempo com ela. Aí, depois eu voltava, as meninas iam chegando, elas não tinham vontade de comer lanche, as canadenses. Mas quando eu olho o caderno delas, gente, o caderno assim, elas abriam assim, tum, 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 acho que tinha 5 facetas. Uma parte era músculos, a outra era articulações, sei lá das quantas, descrição do movimento, percepção pessoal, percepção do grupo. Gente, era um negócio que abria assim. Eu falei, gente, o que é isso? Tempos depois eu fui até entender, porque elas já estavam fazendo trabalho com a Lucy, né, do Quebec, que veio até participar no segundo módulo. Então, elas já foram muito preparadas, até acho que pela própria Lucy, para chegar lá. Mas, gente, aquele caderno era assim, uma coisa de louco, e a inveja, a vontade de olhar aquilo, porque era um trem assim, e dentro de uma pasta mesmo que elas compraram, e tudo com umas folhas, chiquérrimo, chiquérrimo. E eu com meu caderninho brochura lá, anotando, que ainda é o caderninho, eu já passei tudo a limpo, mas é o caderninho que eu guardo com grande ternura, né? E dos movimentos. Enfim, é isso. A saída da Lucy também foi muito interessante, né? Que você falou que daí Foi. No módulo que ela estava, alguns detalhes a Marijô esmiuçava um pouco mais, né? Vocês tiveram essa oportunidade. Isso. É tudo muito de leve, sempre no espírito francês. Às vezes ficava até um tempinho depois da aula, pouquinho, assim, mas ela dava... A minha turma, eu sentia assim, a Marijô na minha turma estava muito à vontade. Ela estava com uma brasileira alegre ali, que eu estava achando maravilhoso. As duas canadenses, ela também, né, sendo a grande... A Anne-Marie, que era o xodó dela. A Lucy já tinha feito Enrifite, então ela validava todo o trabalho, né? Então, era uma situação de muito conforto. Ela estava sempre muito à vontade, o que eu sinto que foi muito bacana, de desfrutar dessa... Sempre com a disciplina dela, os movimentos, tudo isso, mas tinha muito frescor, sabe? Então, eu acho que esse foi... Eu perdi por não ter uma turma de amigas brasileiras para me acolher naqueles momentos mais difíceis, porque é muito tempo que a gente fica lá, né? E eu saía para passear, às vezes a Anne-Marie ia comigo, ou a Lucy, mas na grande maioria das vezes sozinha. Uma outra coisa bacana foi poder desfrutar da Geni, fazer um trabalho que a gente fez aulas com ela, né? Com as crianças, isso foi bem bacana. E o que é a ginástica holística hoje para mim? É isso? Pode falar. Isso. Então, eu quero falar um detalhe antes. Todo mundo participou daquelas reuniões que a Marijô fazia no jardim da casa dela, com os praticantes, né? Que tinham, eu não sei se era por semestre. E o dia que foi o dia da nossa reunião, então aquela mesona, né, flor, aquela coisa bem francesa, tal. Alguns eu já conhecia porque eu já tinha feito algumas aulas, então já estava me sentindo meio íntimo. E eu resolvi perguntar quanto tempo aquelas pessoas faziam de ginástica holística. E aí comecei, eu falei, quanto tempo você faz? O primeiro respondeu 17 anos, eu 19, não sei o quê. Falei, gente, tinha uma pessoa que acho que era 23. Falei, como assim? Gente, aquilo eu fiquei passada. Eu falei, eu não acredito nisso. Mas o quê? E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, gente, que trabalho é esse?
que as pessoas fazem e fidelizam e ficam. Eu fiquei pensando, eu falei, isso me chamou muito a atenção. E aí foi vindo para mim, gente, eu estou fazendo auditoria. Eu tenho um trabalho. Oi? Tudo bem? Tendo aqui um trabalho que vai reverberar. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Deu Tá uma me travadinha, ouvindo? mas estou te ouvindo. Tô. Deu uma travadinha. Tudo bem, pode me dar um sinal. Então, essa sensação de algo que a gente conversou, até tem um cahier, né, dos 5 aos 95 anos, gente, isso é real. E uma outra questão foi quando eu entrei num grupo, no primeiro grupo que eu entrei, tinha uma grávida, tinha uma adolescente, tinha uns 3, não sei, de cabelo branco. E eu falei, gente, cadê o grupo de gestante? Cadê o grupo de idosos? Cadê o grupo de... Que negócio? Todo mundo junto, mas eu não tinha começado a formação ainda. Então, tudo isso, todas essas informações, toda essa vivência foi construindo em mim essa esperança, esse otimismo de estar diante de um trabalho que seria para a vida toda. E minha mãe tem histórico de artrite, família toda. Na época eu não tinha as dores, né, dor crônica, hoje eu tenho. Mas eu já me movimentava, eu já precisava de alguns movimentos. E hoje na minha vida, onde depois da menopausa as dores crônicas apareceram, esse trabalho, gente, para dor crônica, ele é um trabalho muito completo. À medida que você se mobiliza, aquela sequência, né, aquele princípio de relaxa, alinha, tonifica. Eu sou uma pessoa que eu preciso de mais tonificação. Angela Santos sempre me puxando a orelha. Preciso, porque se eu puder, eu só fico fazendo holística, mas depois da menopausa a gente precisa tonificar. Mas eu assim me deparo a cada dia, agora no online mais ainda, e tem aluna minha aqui que eu estou vendo, com a riqueza dessa proposta, né? Com a possibilidade de aliviar a questão das dores crônicas por N razões, e eu penso muito no grande princípio da respiração. O quanto, à medida que essa respiração vai ficando mais ampla, que esses movimentos, como a gente sabe, não tem movimento para respiração, mas que esses movimentos vão liberando o corpo para que esse corpo desfrute de um movimento mais amplo, respiratório. O quanto isso, neste momento, né, de pandemia, o quanto isso veio a enriquecer. Necessário, Tem sido necessário. E assim, hoje eu confesso, há muitos anos eu não tinha a quantidade de grupos que eu tenho hoje no online. Então, porque a pandemia abriu essa possibilidade, né? Da gente poder chegar à descrição. Se você faz uma descrição bem feita, não tem como quem está do outro lado da telinha não entender, não perceber, não sentindo cada movimento. Então, eu diria que hoje na minha vida, além dela ter sido um presente naquele tempo, jovenzinha de 27 anos, ela é a continuação. Sabe assim, a sensação que eu tenho ela é um movimento para mim, para o meu corpo, muito necessário. Ela é igual, ela é a vitalidade. Para mim, eu vejo, lógico que associada a uma caminhada, né, a gente alimentação, tudo que isso, mas junto com o trabalho da holística vem toda uma filosofia de autocuidado, né? E que a gente incorpora. Hoje, com todos esses estudos maravilhosos das fáscias, que eu estou vibrando,
E a ginástica holística fica mais forte ainda, né? Sim. O trabalho de... eu amo a educação somática, eu amo o campo da educação somática. Eu iniciei o trabalho também da minha formação em Feldenkrais, e no Feldenkrais, que é um trabalho belíssimo, eles estiveram juntos, Marijô e Moshe Feldenkrais. Hoje, o trabalho do Feldenkrais vem para mim no atendimento individual, no trabalho ali do toque, da integração funcional. Agora, o trabalho de grupo, a ginástica holística é imbatível. Ela é imbatível, ela é muito completa mesmo, ela é rica, é uma ferramenta, é um presente que a gente pôde desfrutar na essência, né? Então, eu acho que a gente foi muito abençoada. A gente é apaixonada por isso. É a menina nos nossos olhos, né? Eu vou pedir para você conduzir. A gente começou um pouquinho mais tarde, mas para a gente poder ter um tempo de folga. Então, eu vou pedir para você conduzir o teu movimento Xodó, que na realidade é um movimento escolhido, que você já falou um pouquinho. E para depois você contar um pouquinho de vários projetos que você já fez e faz aí também, sem esquecer do nosso primeiro encontro de ginástica holística que teve aqui. Não. Então, vamos conduzir, não precisa conduzir na sua perfeição, tá? Que depois você bom, vai fazer o videozinho e a gente vai pôr, então tá? Vou fazer um esquema mais... Pra gente poder ter tempo aqui para você... Olha, eu amarrando o cabelo como se fosse fazer prato. Atender pessoalmente. Ó, espia uma coisa dessa. Então, gente, eu vou fazer uma passadinha rápida, a gente pode fazer num pé só, e acreditem se quiser, a gente vai fazer o meu primeiro movimento quando eu iniciei o curso, que foi a bolinha de tênis no pé. Então, Josete, sente... Né? Tô com a cabeça cortada. Tá com a cabeça cortada, eu ia te falar isso. E quanto tempo... Ai. Isso. Solte os seus braços. Eu vejo muito esse movimento feito de tudo quanto é jeito. Foi meu primeiro movimento, ele é um xodózinho, é um clássico, então a gente vai fazer o simples. Sinta os seus pés apoiados, como você está distribuindo o peso sobre as plantas dos pés. Eu vou pedir para você trazer a bolinha de tênis para o seu arco do pé direito, para o centro do arco do pé direito. Então, o importante desse trabalho é você iniciar o trabalho com os pés paralelos e avançar apenas um pé à frente e um pé para trás. Solte bem o peso do teu corpo sobre a bolinha, relaxe os seus dedos e deslize o pé sobre a bolinha, como se você estivesse com um rolo de macarrão abrindo o macarrão, a massa. Sente aquele momento que a massa vai e você não deixa voltar, você continua. Um detalhe importante, quando você estiver com a sua bolinha no seu antepé, você vai manter o seu calcanhar no chão. E quando você estiver com a bolinha no seu calcanhar, você vai manter o seu antepé e os seus dedinhos no chão. Isso vai fazer com que o seu pé, faça um movimento quase de borrador, e olha lá o trabalho que vai acontecendo no seu tornozelo, além de toda a liberação da fáscia que esse trabalho proporciona, você mobiliza a sua articulação do tornozelo. Observe como você está se mantendo, seus ombros, seus braços. Respire e direcione a sua respiração lá para essa região que está sendo trabalhada. Solta o ar, solta o externo. Então você está indo no centro do seu pé, numa linha medial. Agora eu vou pedir para você passar a bolinha na linha lateral, que vai para o dedinho. A gente pode parar, todo mundo aqui que está vendo, a maioria conhece, parar, fazer uma linha, depois fazer outra linha. A gente vai fazer direto
Isto, a linha lateral. Aham. Sempre observe esse jogo que acontece da sua coxa femoral enquanto você está levando para frente, enquanto você vai levando para trás. Vamos experimentar umas 3 vezes, que eu acho que foi o que você fez. E agora na linha medial, no arco do seu pé. Então você vai do calcanhar, você leva, você volta, isto. Sente se o seu joelho, ele quer ir para dentro, ele quer ir para fora. Veja se você pode direcionar de forma suave o seu joelho entre o seu primeiro dedo e o seu segundo dedo. Solta o ar. Isso. E agora eu vou pedir para você parar no centro e fazer um pequeno aquecimento do pé, esfregando a bolinha, só aquecendo a planta do pé. Um pouquinho, só para aquecer. Eu esqueci de fazer o teste, mas todo mundo sabe do teste visual. Então, o que eu queria deixar para quem nunca fez? A importância de fazer, aí tá bacana, Jô. Deixa os pés paralelos, eu vou pedir para você sentir esse tempinho pequenininho, né, o efeito desse trabalho. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é esse alinhamento. Pés paralelos, a bolinha começa no arco do pé, você não faz com o pé no alto, você deixa o calcanhar ou o antepé apoiado, você faz no alinhamento sempre um pé à frente, um pé atrás, e depois tem as outras variações. A gente vai ficar, não vamos nos estender, vamos ficar só com esta variação. Josete, como é que foi? Olha, a gente não fez o teste antes, mas eu posso fazer agora. E percebo, né? Eu fiz agora e percebo que é possível eu girar mais a minha cabeça para esse lado que a gente fez. A minha sensação é muito de pé no chão e de estrutura que esse pé me traz, né? Como se eu tivesse um lado, realmente uma pilastra aqui firme e forte para o que der e vier, uma sustentação no meu corpo. Então, isso que eu queria, bárbaro, essa tua percepção, porque essa percepção da bolinha de tênis de pé que eu acho incrível, porque ela faz os 3 princípios, por isso que eu queria muito fazer a bolinha. Ela relaxa, ela alinha e ela tonifica, num movimento só. Fica claro isso, não fica? Sim, perfeito, muito. Então, eu sou muito fã desse trabalho. Fora que a gente pode fazer em qualquer lugar e... Nossa, não, de várias... demais. O quanto, aquilo que eu falei para você, o quanto a gente pode tornar esse movimento riquíssimo, o quanto a gente ganha com ele. Por isso que tudo bem eu passar uma bolinha de qualquer jeito no pé, mas vale a pena dar um brilho nele, né, Débora? Isso, você cuidar de verdade. Para a gente não sentir o estômago queimando quando a gente vê qualquer um fazendo a bolinha de qualquer jeito no pé, a gente deu esse movimento hoje na live. Não é? Simples, mas que seja bem feito. De verdade, eu me preparei para fazer ele com... Nossa, até escrevi uma sequência super detalhada, mas devido ao tempo e à falação da mineira, eu fiz, me perdoem as colegas, mas eu fiz algo mais rapidinho, porque o importante era, o que eu gostaria de pontuar era isso. Para quem não conhece esse cuidado, e para nós está confirmando, né, esse movimento, um movimento, o mais simples de todos, eu acho, e que traz os 3 princípios na percepção, né? Ótimo. E depois a gente põe o vídeo com ele mais detalhado. Sim, né? Vamos fazer cuidadosamente. Então, conta também do primeiro encontro dos praticantes de ginástica holística que você organizou aqui no Spa Recanto das Figueiras, em 95. Exato, que você já estava presente, a nossa praticante, todas as nossas praticantes. A gente fez para praticar, né? Isso. Foi assim, naquele molde de Berder. A gente já começou assim.
com muito carinho eu lembro da Carmela, que foi quem fez toda a sequência da aula junto com a Ângela Santos. Foram as duas que ministraram todas as nossas aulas. Isso. E foi muito bacana porque vieram as meninas do Rio de Janeiro, de São Paulo, e nós aqui, né, de Londrina. E a grande incentivadora foi a Ângela Beatriz. Na época, a irmã dela morava em Presidente Prudente, e ela, não, faça mesmo, não sei o quê, eu vou... A Ângela veio de carro do Rio aqui, junto com a Fátima, com a Celinha, e de São Paulo, Ângela, Carmela, Maria Silvia, Cláudia, esqueci de alguém? Ai, peraí. Não. Então, A Maria Antônia, que veio representando Maria Emília Mendonça. Isso, Maria do Carmo, Maria do Carmo, isso. E acho que não esqueci de ninguém. Acho que só. A Fátima, não, Fátima já falei, que veio do Rio. E foi delicioso, né? Foi numa pousada, um lugar retirado, onde a gente entrou naquele espírito, né, de autocuidado. Foi um grande... Eu acho que ali a gente tinha alguns objetivos que tem ainda no programa. Foi a primeira vez... Foi que eu coloquei as fotos. Muito obrigada. Eu coloquei a programação. Foi muito obrigada pela gentileza das fotos, que, aliás, devo a Josete, porque se não tivesse tirado ela feito as fotos, a gente não teria esse registro. E foi, assim, um momento onde nós iniciamos, era a pauta da nossa conversa, nós iniciamos a possibilidade da criação de uma associação. Foi ali que as primeiras conversas aconteceram, conversamos um pouquinho sobre os movimentos, e enfim, depois a Marijô ficou muito feliz com esse encontro, né? Ela achou que foi bacana esse movimento, e eu lembro dela falar, me parece que o Brasil gosta, algo assim, a ginástica holística vai frutificar no Brasil. E, né, os brasileiros gostam, era alguma coisa assim na frase. E é verdade. Eu acho que nós aqui, eu não sei, eu desconfio que o Brasil vai vai ferver muito essa... A gente é pequenininho, mas à medida, né, que tudo vai se organizando, a gente vai podendo divulgar um pouco mais. Então foi... E tem acontecido um movimento ótimo. Hoje mesmo está acontecendo a reciclagem, agora já começou, às 3 horas, que a Patrícia dá todo ano. Então, nós estamos, né, a BGH está organizando a reciclagem esse ano. Esse movimento da pandemia tem dado um bom e só vai. Para nós foi muito bom. A associação fez vários, né? Vários eventos. Eu acho que a gente vai ter uns 5 minutos. Eu quero que você fale um pouco do trabalho que você já fez com os músicos aqui no Festival de Música que tem em Londrina. Você já fez várias atividades lá. Você tem um trabalho que você faz em cima do climatério e do períneo. Então, você tem um movimento forte aí, com várias frentes, né, Débora? Fala um pouquinho disso enquanto a gente vai regulando aqui o tempo. Regulando o tempo. Vou falar para compartilhar, né, esses movimentos. O Festival de Música é muito bacana, eu participo já tem muitos anos, oficina para cantores e músicos, né, com as oficinas de ginástica holística. O trabalho, depois que eu fiz o mestrado, de fisioterapia, na disciplina de habilidades, com uma vivência de 4 horas para 60 alunos, onde a prática é de ginástica holística, então, de alguma forma, esses alunos têm ouvido. Teve um tempo que eu fui muito para Buenos Aires, e lá eu acabei fazendo um grupo. Aliás, Débora está comentando. Gente, lá eles buscam muito. Então, foram várias vivências em Buenos Aires. E depois que eu fiz, depois do mestrado, eu fiz a fisioterapia pélvica. E eu observei que dentro da fisioterapia pélvica,
o conhecimento era quase que nenhum do trabalho da ginástica holística. Com exceção da nossa querida Kátia, que é doutoranda, né, nas questões ginecológicas do assoalho pélvico, mas a grande maioria não conhece. Eu falei, gente, olha a riqueza desse trabalho. E junto com o meu processo do climatério, que não foi fácil, eu fui desenvolvendo, fazendo grupos de mulheres no climatério com este trabalho. E aí inventei uma história que é o seguinte, lembra daquele movimento do Nenúfar? Sim. Quando a Marijô deu esse movimento, foi a primeira vez que eu senti o meu assoalho pélvico. E aí eu peguei e falei, gente, esse pessoal da pélvica tem que saber, as pessoas têm que saber. Então, o que eu inventei? Eu inventei, nenúfar, flor, primavera. Eu peguei e inventei no dia 23 de setembro, o dia da conscientização do períneo, onde a gente, lá no grupo da fisioterapia pélvica, a gente faz um evento, todo mundo faz algo no Brasil, e isso pegou. Está bem bacana, mas foi a minha homenagem à Madame Henri Fritz, que já naquele tempo trabalhava com controle de natalidade. Nossa, uma mulher à frente do seu tempo, como todo mundo aqui já falou. E eu gostaria, se você me permite, de convidar, eu te pedi licença, as colegas formadas na França, formadas aqui pela Patrícia. A gente tem se reunido uma vez por semana, algo muito singelo que se chama Cuidando da Gente, onde a gente faz um rodízio, onde cada uma de nós dá uma aula toda terça-feira, às 16 horas. Então, todas as formadas na metodologia, para a gente cuidar uma das outras, nesse período aí onde nós estamos fazendo os online, e isso tem cansado um pouco. Então, para a gente cuidar, rever movimentos, tem sido super agradável. Você tem participado, está sendo bem bacana, né? Tem sido então, muito legal. A gente pode pôr depois, Débora, eu ponho no history o linkzinho que você tem no teu próprio Instagram, né? Para as pessoas que quiserem participar dessas aulas, podem ver isso. É um trabalho de troca. Cada terça-feira uma dá aula e a gente vai se trabalhando e também experimentando novas conduções, né? Isso, e a Tânia que coordena... Isso, a gente faz uma divisão de trabalhos, ela faz o contato com todo mundo, porque, na verdade, só a Tânia e eu é que não temos turma. Então, a gente fez uma dupla. Né? Todo mundo tem a sua turma, não tem? Então, a gente se juntou, a gente fez uma dupla para iniciar esse momento. Que bom. É isso. Débora, eu acho que o tempo está acabando, pelo mais ou menos o que a gente calculou. Quero te agradecer pelo presente de você estar aqui. Eu insisti um pouquinho, porque eu tinha certeza que ia ser muito bom você estar aqui, em todos os sentidos. Um bom pessoal, um bom profissional, um bom para ginástica holística. Então, assim, a gente tem muita história juntas, ainda mais por morar na mesma cidade. Verdade. Então, obrigada mesmo por você estar aqui. Eu que agradeço. Por enriquecer esse trabalho, que Deus continue te abençoando sua família, abençoando a Louise. Você viu? Que lindinha! Foi muito bom obrigada. Foi muito bom. E a você também. Foi muito bom estar aqui e eu desejo que você continue a fazer muitos outros, que isso seja um ganchinho, o livro, as lives, que isso dê muito mais projetos E lembrei de uma frase da Marijô, que ela falou que ela aprendeu com o pai dela, que a gente deveria ser como um campo daquelas margaridinhas. Sabe aquela margaridinha que é amarelinha, que forra o chão, que faz um tapete? Que aquilo dá um volume, é uma riqueza muito maior do que uma flor sozinha, né? Então, acho que esse projeto que você está fazendo me lembrou muito essa fala dela, então que a gente possa fazer esse tapete aí de ginástica holística para trazer vitalidade, qualidade de vida e bem-estar para todo mundo.
É Isso isso. mesmo. Muito, muito Vamos junto nessa. obrigada. Obrigada, viu? Eu que te agradeço. Obrigada. Beijo. Muito Obrigada a bom. Beijo, todos beijo. por estarem aqui com a Obrigada, gente. gente. E divulguem aí as lives. Semana que vem temos as 2 últimas. Ah, tá Tchau. acabando. Tá. Tchau. Tchau, gente.